mais uma coisinha a falar em português. E é acerca da derivação. Bom, ahm, ainda tenho muita matéria para dar. Tipo, primeiro vou dar. Tipo. ah, Primeiro eu vou dar isto. E depois vou tentar. Eu sei que não vou conseguir, mas. Talvez faça até um teste hoje, não sei. Ahm, mas enfim, hoje vamos dar a derivação. Portanto, a derivação é uma parte muito importante da gramática. Vai aparecer no próximo teste, obviamente. Tipo, para fazer um teste de português, precisamos fazer pelo menos uma aula de interpretação, que foi o que fizemos, e uma aula de gramática. E a aula de gramática hoje vai ser a derivação. Bom, a derivação pode ser com adição de constituintes morfológicos ou sem adição de constituintes morfológicos. Se tiver constituintes morfológicos, é a fixação. A fixação pode ser quatro coisas. Pode ser prefixação, subfixação, prefixação e subfixação e parassíntese. No caso, vamos lá começar. Portanto, se for prefixação, prefixação é tipo invulgar. Porque vulgar, invulgar. Olha, o prefixo é antes, subfixo é depois. Pensem assim, pré, antes, ok? Portanto, prefixação, invulgar, vulgar, ok? E se for subfixação, vulgarmente, ok? Pode ser felizmente, sei lá, pode ser como prefixo, pode ser infeliz, infeliz, ou também a terceira pode ser prefixação e subfixação, ou seja, são os dois ao mesmo tempo, ou seja, invulgarmente. Uh, e a cena é que se vocês tirarem o in, fica vulgarmente, e se vocês tirarem o mente, fica invulgar, portanto, continuando a bom. E se vocês tirarem o in e mente, fica vulgar. Portanto, invulgarmente, ok? Espero que vocês estejam a entender. Depois, um bocadinho mais difícil é o parassíntese, que é prefixo e subfixo, mas se vocês tirarem o subfixo ou o prefixo, a palavra não fica boa. Por exemplo, engordar. Gurde, radical, gurde, ar. Se vocês tirarem o ar, que é o subfixo, fica engurde. Engurde não existe. Ou se vocês tirarem o subfixo em, fica gordar. Gordar não existe. E se vocês tirarem o sufixo e o prefixo em e dar, fica gurde. 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 Gurde não existe. Ok? Portanto, vamos passar agora ao sem adição de consequentes morfológicos. Por exemplo, pode ser a conversão ou derivação imprópria ou derivação não afixal. Depois, para além da derivação, também tem a composição, pode ser composição morfológica e pode ser a composição morfossintática. Ok? Acerca da derivação, mas voltando à parte da adição sem adição de constituintes morfológicos, vamos continuar e falar acerca da conversão ou derivação imprópria. Bom, por exemplo, o miúdo estava a chorar há imenso tempo. Ou ele tem um chorar impressionante. Ok, isto é um exemplo, depois já vou explicar. Como te comportaste e porquê, não compreendo o como e o porquê do teu comportamento. Estou mal. O mal não é não apanhar sol. Tal como diz o nome, derivação imprópria ou conversão, prefiro dizer derivação conversão por razões óbvias. Derivação conversão é, por exemplo, converter a parte de uma frase, no caso, às vezes o verbo ou sei lá, o que tiver mais uh, o que tiver mais tipo a falar acerca da frase, o que tiver mais parece estar mais destacado na frase, o que estiver mais destacado na frase. Normalmente um verbo ou uma pergunta.
uma palavra de uma pergunta, ou até um advérbio, pode ser qualquer coisa. Mas enfim, isso não importa. Portanto, como eu vou explicar, a derivação de conversão é basicamente quando a palavra destacada converte-se para outro sítio, ou seja, pode estar o verbo, por exemplo, pode estar no final da frase, como pode estar no meio da frase, como pode estar no início da frase. No caso, o verbo chorar pode estar no fim, que é o miúdo estava a chorar, ah, ou pode ser no meio, ah, o miúdo estava a chorar impressionavelmente. Pode ser ou pode ser até no início. Chorou o miúdo impressionavelmente. Portanto, isso é a derivação de conversão. Ok? Cada um destes grupos tem duas palavras formalmente iguais. São, contudo, palavras diferentes, pois mudaram da classe gramatical e têm, consequentemente, um significado diferente. No caso. Sim, e também pode ser, por exemplo, estão a ver a palavra chorar. Pode ter vários significados. Voltando ao campo semântico, pode ter vários significados. E a derivação de conversão consiste depois na formação de uma nova palavra pela mudança da classe gramatical de base. Como eu expliquei. Vamos passar agora para a derivação não afixal, também faz parte sem adição de constituintes morfológicos. E, por exemplo, avisar, entre parênteses, o aviso, chorar, entre parênteses, o choro, debater, entre parênteses, o debate e trocar, entre parênteses, a troca. Todos estes nomes apresentados como exemplo, derivam dos verbos que os antecedem, substituindo os especificadores verbais, a vogal temática e o sufixo de flexão verbal pelos especificadores nominais e obteve-se uma nova forma por derivação não fixal. Bom, primeiramente eu sei que a derivação com adição é mais fácil do que sem adição, mas eu vou explicar portanto isto. Portanto, para quem não percebeu, isto é para dizer que uma palavra pode ter várias variações. Por exemplo, avisar, aviso, avisa, chorar, choro, debater, debate, debati, por exemplo, trocar, troca, troquei. Tem várias variações. E é isto na parte da derivação. E agora queria falar aqui uma coisa super rápida, também é gramática, que eu não posso esquecer de dar, porque isto também é importante, que é a monossemia e a polissemia. No caso, a polissemia é propriedade de palavras que apresentam mais de um significado de acordo com os contextos. Nota que os diversos significados têm alguma coisa em comum no sentido. Já a monossemia é a propriedade das palavras que apresentam apenas um significado. Estas palavras são habitualmente no domínio técnico e científico. Agora não se baralhem, isto colocamos a polissemia e a monossemia colocamos semântico. Então vamos fazer o exercício 5.1 da página 41. 5.1 página 41. Eu podia muito mais mandar para trabalho de casa, mas vocês já têm aquele texto e aqueles trabalhos de ciências, então vou só mandar isto. Portanto, Móquia já se mostrou contra a decisão da Câmara de cortar estes símbolos. Se tivesse uma câmara, tinha filmado esta ponte. Não há cadeados numa câmara frigorífica. Portanto, lendo estas três frases que eu acabei de ler, parece que a palavra câmara é monossémica. Justifica o teu ponto de vista. Não. A câmara é polissémica. Tem mais de um significado porque pode ser, por exemplo, uma câmara que tinha filmado a ponte, uma câmara normal. Pode ser o cadeado de uma câmara frigorífica. A câmara municipal, por exemplo. Pode ser vários significados. Por exemplo, como eu já expliquei aqui, por exemplo, rato. Rato pode ser um rato, né? Um rato animal. Pode ser um rato de computador. Banco pode ser banco de sentar, banco de tirar dinheiro. Vocês perceberam? Isso são palavras polissémicas. Já o exemplo de uma palavra monossémica, acho que é caneta. Caneta não tem outros significados, né?
Tipo, dá-me aí uma caneta. Vocês pensam logo nisto. O que é que há mais um significado de caneta? Não há mais nenhum. Isto é super fácil. Polissemia, vários significados. Monossemia, só um significado. Se eu te perguntasse, por exemplo, estojo é uma palavra monissémica ou polissémica? O que é que tu dirias? Tinhas de estar a pensar para ver se havia mais um objeto para além deste estojo. Se houver, ou mais uma forma de dizer estojo. Tinhas de pensar e ficavas várias horas a pensar se o estojo tem mais algum significado para além do objeto. Por isso essa parte é que é a parte mais complicada, mas se vocês fizerem se vocês fizerem tipo uns exercícios assim, tipo, mano, tipo da cabeça, se vocês fizerem tipo, esta caixa é polissémica ou monossémica ou polissémica, esta caixa. Se vocês fizerem isso com muitos objetos, vocês já vão conseguir pensar mais um bocadinho, acreditem, porque eu já sei aqui mais algumas coisas, porque estive aqui a estudar. E acho que é isto. Eu estou a alongar muito a aula, portanto eu acho que vai ficar por aqui. E é isto. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu juro. Mano, eu ultimamente não sei o que é que se passa comigo. Eu estou muito gago, não consigo muito explicar. Eu não sei se é nervosice, mas uma coisa que eu gostei do meu cérebro explicar bem, espero não ter passado nada. Enfim, 11 minutos é muita coisa, é melhor eu parar por aqui. E adeus, tchau, tchau.